E agora a gente passará a fazer a narrativa da área policial em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar. Passo a mencionar todas as ocorrências pertinentes às últimas 24 horas no 10º BPM e as 11 unidades jurisdicionadas a ele. Começo pelo boletim de ocorrência 1350671, tráfico. As guarnições Tático Rural 1 e 2 foram acionadas para realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de F.S. de M. Investigada por suposto tráfico de drogas. Chegando na casa em questão, deu-se início ao cumprimento do mandado. A suspeita foi chamada por diversas vezes e após alguns instantes ela abriu a porta dos fundos da residência, dando de cara com os militares da guarnição. A senhora F.S.D.M. estava com um recipiente em suas mãos que continha uma grande quantidade de substância análoga à maconha. Logo em seguida, a suspeita foi informada que havia um mandado de busca e apreensão em seu desfavor e que ela deveria acompanhar a busca que seria realizada em sua residência. Ao realizar a procura na residência, foi encontrado dentro dela uma grande quantidade de substância análoga à maconha e 2 balanças de precisão. Uma em cima do armário da cozinha com 38 munições de calibre 22 e 15 munições de calibre 38. Em um criado mudo ao lado da cama de seu filho e cerca de R$ 3.702 no guarda-roupa. Finalizado o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foi colhida a assinatura da moradora da residência, a senhora F. E colhida a assinatura de uma testemunha, vizinha da casa do lado. Foram conduzidos para o CISP para as diligências cabíveis. A suposta autora, a qual ficou presa, pois, segundo o entendimento do delegado, a conduta foi descrita como tráfico ilícito de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 38 munições de calibre 22, 15 munições de calibre 38, 1,020 kg de substância análoga à maconha e R$ 3.702 em espécie. 2 balanças de precisão. O fato foi registrado às 7h08 desta sexta-feira, 8 de agosto do ano em curso, no loteamento Vergas, aqui em Palmeira dos Índios. Boletim 135714, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição RP7 estava em deslocamento para cumprimento da OP Guarda da Estrada, Guardião da Estrada. Quando, ao transitar pela rua Estelina Tenório, no centro de Igaci, deparou-se com uma motocicleta Honda Pop 100 com 3 ocupantes. Foi realizado o acompanhamento e, após a abordagem, constatou-se que o condutor transportava uma criança de 11 meses de idade sentada entre os ocupantes da motocicleta. O condutor informou que estava acompanhado da esposa e da criança com destino ao sítio Pé de Serra, onde pretendia comercializar produtos da marca Rinodê. Diante dos fatos, caracterizando a conduta prevista no artigo 132 do Código Penal, em razão da ausência de acesso à internet no local da ocorrência, a parte foi conduzida até o CISP de Igaci para a confecção do TCO, lavrado em desfavor do condutor e responsável pelo veículo. No CISP, o autor assinou o TCO e se comprometeu a comparecer em juízo quando fosse citado ou intimado. Cumpre destacar que foram lavradas 2 infrações de trânsito. A motocicleta foi liberada ao condutor habilitado por ausência de meios legais para a remoção do veículo no momento da abordagem. Esse fato foi registrado às 10h05 do dia 8 de agosto no centro de Igaci. BO 1350732, apoio a instituições públicas. A guarnição de RP4 foi acionada via Copom para dar apoio à assistente social da UPA. Ela se queixava de um cidadão que estava alterado acompanhando a mãe dele, uma senhora de 86 anos de idade. A guarnição localizou o indivíduo e conversou com ele, reforçando sobre as normas e as obrigações a serem cumpridas. Ele se prontificou a desculpar-se com a equipe e manter-se calmo. Foi explicado que a transferência da paciente, a qual ele solicitava, que tudo tem regras e demandas. Também, caso estivesse sendo lesado nos seus direitos, que procurasse os meios legais para resolver. O fato foi registrado às 10h35 do dia 8 de agosto do ano em curso, na Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios.
BO 15 13 50 736. Usuário de entorpecente durante rondas ostensivas na terceira travessa Antônio Matias, no centro de Palmeira dos Índios, nas proximidades da Feira do Peixe, o local conhecido pelo uso e tráfico de drogas. A guarnição de tático 1 do 10º BPM visualizou 4 indivíduos que, ao avistarem a guarnição, tentaram se evadir do local, demonstrando comportamento suspeito. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem dos indivíduos e, durante revista pessoal, foi encontrada na carteira do abordado, identificado como A.F.da.S. uma pedra de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 0,2 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material, o envolvido admitiu ser usuário de drogas e que comprou o referido material nas imediações do Hotel São Bernardo, e o indivíduo que afirma não conhecer. Diante dos fatos, o indivíduo A.F.da.S. foi encaminhado ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um TCO, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em seu desfavor, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. A Lei de Drogas. O autor comprometeu-se a ir ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 11h07 do dia 8 de agosto, no centro do município de Palmeira dos Índios. BO 13 50 748, furto. No dia 8 de agosto do ano em curso, por volta das 10h30, a guarnição Rural 1 foi acionada via Copom para atender uma suposta ocorrência de furto no estabelecimento das lojas Americanas, no centro de Palmeira dos Índios. Ao chegar ao local, informada, a guarnição visualizou alguns funcionários da loja reunidos em frente ao estabelecimento, bem como um homem vestindo bermuda de cor bege e camisa de manga longa cor preta, sentado e aparentemente cercado pelos funcionários, os quais relataram ter conversado com o suposto autor, informando-lhe que, caso fosse inocente, deveria aguardar a chegada da polícia. Após o desembarque da viatura, a equipe buscou obter informações sobre a situação, momento em que uma mulher de 29 anos de idade apresentou-se como solicitante da ocorrência e identificou-se como gerente comercial da loja. A mesma relatou que o homem, também de 29 anos, seria o suposto autor do furto de alguns produtos do estabelecimento, tendo apresentado à guarnição vídeos das câmeras de segurança que registraram a ação de um suposto homem pegando o livro e colocando em uma bolsa. Segundo o relato, esse suposto autor havia entrado na loja, subtraído produtos e saído sem efetuar o pagamento, retornando posteriormente para tentar subtrair mais itens. O indivíduo negou as acusações. Diante dos fatos, ambas as partes foram conduzidas até o CISP de Palmeira dos Índios, onde, na central de flagrantes, foram apresentadas à autoridade policial. O senhor delegado de polícia foi lavrado o boletim de ocorrência. Após ser ouvido e registrado o BO, o suspeito foi liberado na delegacia por falta de provas materiais, pois no momento da abordagem estava sem os referidos furtados. Deve ser objetos furtados. Concluídos os procedimentos, a guarnição retornou ao patrulhamento ostensivo e preventivo. Esse fato foi registrado às 11h28 do dia 8 de agosto, no centro de Palmeira dos Índios. BO 13 50 755, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição da Rádio Patrulha 5, durante rondas ostensivas em Quebrangulo, visualizou o indivíduo conduzindo a motocicleta transportando 2 crianças, sendo uma na garupa e outra sobre o tanque do veículo, com idades entre 7 e 5 anos. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor não possuía CNH. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Quebrangulo, onde foi lavrado um TCO, com base no artigo 132 do Código Penal, que tipifica a conduta de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Foram confeccionadas as autuações correspondentes às infrações de conduzir motocicleta sem possuir CNH, excesso de passageiros e transportar criança menor de 10 anos. Ao fim dos procedimentos, a motocicleta foi liberada a condutor habilitado. O fato foi registrado às 11h34 de ontem no centro de Paulo Jacinto. BO 13 50 762, perigo para a vida ou saúde de outrem. A guarnição de Rádio Patrulha 5, durante rondas ostensivas na cidade de Quebrangulo,
visualizou o indivíduo conduzindo a motocicleta transportando 2 crianças, sendo uma na garupa e outra sobre o tanque do veículo com idades entre 5 e 7 anos. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor não possuía CNH. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Quebrangulo, onde foi lavrado um TCO com base no artigo 132. A motocicleta foi liberada a condutor habilitado. Esse fato foi registrado às 11 horas e 56 minutos do dia 8 de agosto do ano em curso no centro de Quebrangulo. BO 135765, entrega veículo a pessoa inabilitada. A guarnição RP9 estava em patrulhamento ostensivo e realizando abordagens na Coab Nova, quando na rua Manuel Rufino Lemos, em Cacimbinhas, Alagoas, visualizou um veículo de marca modelo Honda CG 125 Titan, cor vermelha, sendo conduzida por um menor de idade, identificado posteriormente, o qual não possuía CNH ou permissão para dirigir. Conforme consulta ao sistema, realizada a abordagem de forma técnica e segura, com a devida sinalização e procedimentos operacionais, o condutor foi orientado a desligar o motor, desembarcar do veículo e apresentar seus documentos pessoais e do automóvel. Durante a checagem, foi constatado que o veículo pertencia a seu genitor, que havia permitido que ele conduzisse, configurando infração e crime previsto no CTB. Diante dos fatos, a guarnição lavrou o auto de infração com base nos seguintes dispositivos legais: o artigo 162, inciso 1 do CTB, o artigo 310 do mesmo diploma legal e também a Lei 9.099 de 95, onde foi lavrado um TCO dispensando a condução das partes à delegacia. O presente TCO foi confeccionado no CISP de Cacimbinhas, tendo em vista que no local o sinal da internet estava inoperante. O veículo foi liberado ao condutor habilitado, as partes foram orientadas quanto às medidas administrativas. Esse fato foi registrado às 12 horas e 5 minutos de ontem, sexta-feira, no centro de Cacimbinhas. Prossigo com o BO 135768, descumprimento de medida protetiva. A AGU de RP2 foi solicitada via Copom para verificar a situação da Lei Maria da Penha no endereço supracitado. Chegando ao local, a AGU se deparou com a situação de descumprimento de medida protetiva, onde conduziu os envolvidos até o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavado os procedimentos cabíveis. O suspeito pelo descumprimento não ficou preso. O fato foi registrado às 12 horas e 12 minutos do dia 8 do mês 8 do ano 2025, na zona rural de Belém. Propago agora o BO 135782. Entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição Tático Rural 2 estava em patrulhamento pelo centro da cidade de Cacimbinhas quando visualizou um indivíduo em uma motocicleta Honda Pop 110-1, cor vermelha, sem capacete, ou 110i, deve ser a referência dessa moto. Cor vermelha, sem capacete de segurança e utilizando sandália sem alça traseira. Diante dos fatos, a guarnição deu ordem de parada, que foi prontamente obedecida pelo condutor. Ao ser questionado sobre a CNH, ele informou ser menor de idade, 17 anos, e por isso não possuía o documento. Sobre a motocicleta, informou que estava voltando para casa e que tinha ido levar a namorada em casa, com a permissão da sua mãe. Diante disso, a guarnição conduziu o menor e a motocicleta até a residência da autora, que confirmou ter autorizado a direção do veículo para o menor, tendo em vista que no endereço da autora encontrava-se uma pessoa devidamente habilitada. A motocicleta foi liberada para esta. Posteriormente, a autora foi conduzida ao CISP de Cacimbinhas, onde foi confeccionado um TCO com fulcro no artigo 310. A autora concordou espontaneamente com a lavratura do procedimento, comprometendo-se a ir ao juizado competente quando fosse convocada. Foram lavradas as infrações correspondentes e a envolvida foi liberada após a assinatura do termo. Esse fato foi registrado às 12 horas e 52 minutos do dia 8 de agosto no centro de Cacimbinhas. Não ia fazer o BO 135793. Dano. A guarnição de RP4 foi acionada via Copom para verificar uma ocorrência de possível vias de fato. Ao chegar ao local, a queixosa relatou-se
A queixosa relatou que o vizinho passou em frente à residência e danificou o veículo do seu pai, que percebeu os arranhões através do sistema de monitoramento. Logo em seguida foi à sua residência tirar satisfação sobre o ocorrido. O suposto autor saiu e deu-lhe um empurrão, que no momento ela estava com a criança de 5 meses nos braços. A guarnição localizou o suposto autor e conversou com ele e seu irmão. O irmão relatou que o agressor sofre de transtornos, que vive sob efeito de medicamentos. Sobre o veículo, o irmão se comprometeu a arcar com os danos diante do envolvimento do agressor e dele sofrer transtornos. Foi conduzido as partes até o CISP de Palmeira dos Índios, onde o delegado orientou a confecção do TCO. Foi lavrado termo pelo crime de dano, tendo como fatos concorrentes a agressão. Logo após, as partes foram liberadas. Esse fato foi registrado às 14h04 do dia 8 de agosto do ano 2025, na zona rural de Palmeira dos Índios. Coloca em tela agora o BO 1350884, entrega veículo a pessoa inabilitada. A RP8 estava em cumprimento à Operação Guardiões das Estradas para coibir práticas relacionadas à infração de trânsito, quando em patrulhamento no centro da cidade de Estrela de Alagoas avistou a motocicleta Honda NXR Bros, placa SAB7D14, cor vermelha. Foi feita a abordagem à condutora do veículo, a qual foi constatado que ela era inabilitada e menor de idade. O veículo foi retido e levado até o CISP de Estrela de Alagoas devido à falta de sinal de internet. Por conseguinte, o responsável por entregar o veículo à condutora, no caso o senhor de nome D.J.S.S., que era pai da menor, foi chamado ao local. Desse modo, o proprietário foi informado que seria lavrado um TCO em desfavor de sua pessoa, referente ao artigo 310 do CTB. Deste modo, foi aplicada também o auto de infração de trânsito. O veículo, por fim, foi liberado a uma pessoa habilitada de conhecimento do proprietário, que é o senhor J.A.C.M. Aí repassaram aqui o número também da CNH. Aí ele foi entregue o veículo. Esse fato foi registrado às 18h22 do dia 8 do mês 8 do ano 2025, no centro de Estrela de Alagoas. BO 1350914, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A Guarnição Tático Rural 2 estava em patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade de Belém, quando foi procurada por populares, os quais informaram que havia um homem em uma motocicleta preta fazendo muito barulho e causando transtornos devido ao uso do escapamento adulterado. Após intenso patrulhamento no local informado, a guarnição conseguiu flagrar o indivíduo mencionado pilotando a motocicleta com características alteradas. Escapamento do tipo torbal, perturbando o sossego da população em período noturno de descanso. Além disso, o condutor estava sem capacete de segurança e utilizava sandálias sem alça traseira. Diante dos fatos, com fulcro no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais e com base e respaldo na jurisprudência do STJ, recurso de habeas corpus 146.646 lá do Tribunal de Minas Gerais, ficou caracterizada a contravenção penal de perturbação do sossego, uma vez que a utilização do escapamento adulterado em motocicletas configura a infração, independentemente da existência de vítima específica, em razão da natureza coletiva do delito. A parte envolvida foi conduzida até o GPM de Belém para a lavratura do TCO, tendo o autor concordado espontaneamente com a lavratura do procedimento, e ele também se comprometeu a ir ao juizado competente quando fosse convocado. Após a regularização do escapamento e a confecção das devidas atuações de trânsito, o veículo foi liberado para condutor devidamente habilitado. Esse fato foi registrado às 20h01 desta sexta-feira, no município de Belém. BO 1350978, usuário de entorpecentes durante rondas ostensivas na rua Maestro Tom Jobim, no bairro Ribeira, em Palmeira dos Índios, próximo ao mercado da Ana. A guarnição do Tático 1 do 10º BPM visualizou o indivíduo conduzindo a motocicleta Honda Pop de cor vermelha sem os retrovisores, item de segurança obrigatório. Diante da infração aparente, foi realizada a abordagem do indivíduo e durante a revista pessoal foi encontrada uma carteira de cigarros no bolso do short do abordado, contendo 5 pinos de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1,8 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material envolvido, admitiu ser usuário de drogas e que comprou o referido material no bairro Alto do Cruzeiro.
Ao ser perguntado ainda sobre a Carteira Nacional de Habilitação e a propriedade da motocicleta, o condutor informou ser inabilitado e proprietário do veículo. Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um TCO, conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em seu desfavor pelo cometimento de infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Foram lavrados também os autos de infração. A motocicleta ficou recolhida no CISP de Palmeira dos Índios. Esse fato foi registrado às 22 horas e 26 minutos desta sexta-feira no bairro Ribeira, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1351002, porte de arma branca. O efetivo do Tático Rural 1, em conjunto com o Tático Rural 2, realizava abordagem em um bar na Avenida Vieira de Brito, bairro Vila Maria, quando, durante busca pessoal no indivíduo, foi encontrada uma faca velada em sua cintura, da marca Martinazo. Vale ressaltar que o indivíduo, ao ser questionado, informou que utilizaria a faca para cortar carne. Diante dos fatos, a guarnição procedeu à lavratura do TCO em desfavor dele, pelo porte de arma branca com base na Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688 de 1941, artigo 19. A ação também se encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a saber, o porte de arma branca como faca em via pública sem justificativa plausível configura contravenção penal do artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 41, sendo correta a lavratura do TCO e a remessa ao juizado especial. Após os procedimentos, o envolvido foi liberado no local. A arma branca foi apreendida e recolhida ao CISP de Palmeira dos Índios. O fato foi registrado às 23 horas e 44 minutos desta sexta-feira, no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios. Preleciona o BO 1351004, usuário de entorpecente. A guarnição Tático Rural 2, acompanhada pela guarnição Tático Rural 1, foi realizar uma abordagem em um bar, local onde são recorrentes as denúncias por perturbação do sossego, tráfico de drogas e situações de violência generalizada. Ao chegar ao local determinado, as guarnições se depararam com a aglomeração de aproximadamente 15 homens, consumindo bebidas alcoólicas, sendo dada a ordem para que os presentes ficassem na posição de abordagem. Durante o procedimento, foi encontrado com o autor do fato 7 pinos de substância análoga à cocaína, pesando cerca de 2,1 gramas, que estavam no bolso da bermuda do indivíduo, o qual, durante a abordagem, informou ser usuário de entorpecentes. Diante dos fatos, foi informado ao indivíduo que seria lavrado um TCO em seu desfavor, com fulcro no artigo 28 da Lei de Drogas, por trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Posteriormente, a guarnição conduziu o indivíduo ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado o procedimento. O autor concordou espontaneamente, comprometendo-se a ir ao juizado competente quando fosse convocado. Após a assinatura do termo, o indivíduo foi liberado. Esse fato foi registrado às 23 horas e 49 minutos desta sexta-feira, no bairro Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios. E finaliza o 17º boletim de ocorrência de número 1351006, usuário de entorpecente. No dia 8 de agosto do ano em curso, por volta das 23 horas, a guarnição Rural 1, juntamente com a Rural 2, estavam realizando patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade de Palmeira dos Índios, quando, ao transitar pela Avenida Vieira de Brito, percebeu uma grande quantidade de pessoas em um bar, local conhecido por ser frequentado por indivíduos que consomem bebidas alcoólicas, portam armas brancas e pelo histórico de ocorrências envolvendo tráfico de entorpecentes. Diante disso, e visando prevenir e inibir tais ações, a guarnição realizou abordagem no interior do estabelecimento, efetuando revista pessoal nos presentes. Durante a ação, foi encontrado com um homem de 26 anos uma quantidade de substância análoga à cocaína, sendo um pino e outra porção em uma sacola transparente. Ao ser questionado sobre a origem do material, ele confessou ser usuário e ter adquirido a droga nas proximidades do bar da Mangueira. Diante do fato, o indivíduo foi conduzido até o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência
nos termos da Lei 9.099 de 95, pela prática da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas 11.343 de 2006. O autor comprometeu-se a ir ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis, sendo posteriormente liberado no CISP. O fato foi registrado às 23 horas e 53 minutos do dia 8 do mês 8 do ano 2025, no bairro Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final nas 17 ocorrências pertinentes ao 10º PPM aqui em Palmeira dos Índios, últimas 24 horas. E é claro, o maior e mais completo relato vocês só conferem aqui, no Embalo Total, na Rádio Palmeira FM 104,1, com a Aline Canuto.